Embora o público otaku em geral curta bastante Demon Slayer, a obra em si, para os leitores mais críticos, apresenta uma série de furos, desconexões e até umas comidas de roteiro que deixam o saldo final meio capenga. No entanto, isso não quer dizer que a história não seja divertida de acompanhar ou que ela não tenha nada a ensinar. Vale lembrar que mesmo obras mais óbvias e diretas ao ponto, como Naruto ou Dragon Ball, são cativantes e arrebanham uma quantidade massiva de fãs, mantendo uma linha de raciocínio relativamente linear até o final. No caso de Naruto, com os ninjas virando quase magos superpoderosos com habilidades extradimensionais, e em Dragon Ball, onde a galera já está enfrentando deuses de outros universos. Falando assim em voz alta, até parece meio fora da casinha, mas, apesar de algumas falhas, essas histórias prendem e até ensinam lições valiosas em certos momentos. Naruto, por exemplo, já chega chutando a porta no arco dos Abusa, que a gente já discutiu por aqui. Enquanto isso, obras mais complexas, com um padrão de escrita e reflexão mais elevado, às vezes conseguem um público igualmente massivo, só pra lá na frente desmoronar todo o enredo, a história e a lógica do universo. Um abraço caloroso aí para Jujutsu Kaisen e Shingeki no Kyojin. Beijos de luz. Nesse sentido, às vezes a simplicidade acaba sendo um artefato avançadíssimo de diferencial, tornando a obra empolgante, e Demon Slayer parece ser uma dessas obras. Sempre há muito o que aprender ou interpretar quando se faz um estudo profundo de enredo ou personagens. A história é cativante, os personagens são interessantes e, vez ou outra, oferecem lições valiosas. E é exatamente isso que faremos hoje ao analisar o arco inicial do Tanjiro e entender um pouco mais sobre por que o personagem reflete tantos valores que parecem perdidos nesse mundo, cada vez mais hedonista e sedento por atenção. Os primeiros passos de Kimetsu no Yaiba seguem o padrão de qualquer anime shounen. A gente é levado para um Japão feudal, num período onde samurais e shoguns eram comuns. Só que, ao contrário de obras que falam diretamente disso, como Samurai X ou Vagabond, aqui temos samurais que fazem parte de uma organização chamada de exterminadores, que atuam como caçadores de criaturas noturnas, chamadas de Onis. Esses Onis, apesar do nome, se assemelham mais à visão ocidental dos vampiros. Eles se alimentam de humanos, bebem sangue e têm aversão à luz do sol, sendo ela a única coisa capaz de destruí-los. Além dessa característica, os Onis são, na verdade, humanos transformados em monstros, através do sangue do demônio principal, Muzan. Essas criaturas espalham terror por onde passam, e no meio desse rastro de destruição, acabamos descobrindo que a família de Tanjiro, um jovem lenhador, foi vítima de um desses monstros. A única sobrevivente foi Nezuko, que, como uma piada cruel do destino, foi transformada em um Oni, apenas por capricho de Muzan. E agora, Tanjiro se vê arrastado para uma espiral de mudanças que o levam a um mundo que ele acreditava ser apenas contos de terror para assustar crianças. Os primeiros 22 episódios de Demon Slayer fazem exatamente o que todo o arco inicial se propõe a fazer: estabelecer o mundo e as conexões entre os personagens. Conforme acompanhamos Tanjiro, descobrimos junto com ele mais sobre esse mundo sombrio, a origem dessas criaturas e a relação da organização dos exterminadores com esses monstros. No entanto, saindo dessa visão macro e focando na perspectiva do protagonista, toda a história nos faz refletir sobre como nossa vida pode mudar drasticamente de uma hora para outra, sem sequer termos tempo de nos adaptar. Tanjiro saiu de uma rotina simples de proteger sua família, caçar comida e buscar mantimentos, para, num piscar de olhos, se ver envolvido em um treinamento intenso e exaustivo, lutando em um conflito atemporal entre duas forças que ele nem conhecia. Além disso, ele carrega o fardo de ter que lidar com o dilema de sua irmã, que agora reflete aquilo que ele foi treinado para exterminar, já que Nezuko também virou um Oni, embora ela não seja exatamente igual aos demais. Talvez por isso, Tanjiro tenha uma visão peculiar sobre o tratamento dessas criaturas. Em seu primeiro confronto com um Oni, ele tenta apelar para a humanidade que ainda resta na criatura, na esperança de redimi-la. Mas isso não dá certo. Embora Nezuko consiga conter sua transformação, é algo que só foi possível porque, desde o início, ela lutou contra sua sede de sangue, encontrando outras formas de segurar o avanço da maldição, até mesmo assumindo a forma de uma criança para manter seu controle. Durante seu treinamento com o velho Hashira, Tanjiro acaba entrando em um caminho cheio de desafios emocionais. Como prova final, ele precisa cortar uma rocha densa e resistente com a lâmina da sua espada. Nesse momento, Tanjiro percebe que aquele obstáculo era mais do que um simples teste físico. Ele simbolizava algo que o impedia de avançar, sua inocência. Bem, essa inocência não é exatamente deixada de lado quando ele finalmente consegue cortar a rocha, mas esse momento serve como um verdadeiro divisor de águas para ele. Se na sua cabeça era impossível alcançar aquilo, já que uma lâmina é consideravelmente mais frágil que uma pedra, ao realizar esse impossível, Tanjiro entende que os limites que ele próprio
próprio se impõe podem ser superados com foco, disciplina e preparação. Ele não desperta um poder mágico do nada, nem um power-up instantâneo. Em vez disso, ele apenas aprimora o treinamento que já havia recebido do Hashira. E mais tarde, ele descobre que os espíritos da floresta que o ajudaram nesse processo eram, na verdade, antigos parceiros de Jiyu, o Hashira que salvou sua vida. Existem muitos detalhes que poderíamos analisar nesse primeiro arco, mas para não perder o foco e evitar que esse vídeo vire um épico de 15 horas, vamos resumir nossa discussão ao tema da inocência que precisamos abandonar quando nossa vida é impactada por mudanças drásticas. A lição que Tanjiro aprende ao cortar a rocha não é só sobre força física ou habilidade com a espada, é sobre romper barreiras internas. Até aquele momento, ele estava preso à ideia de que certos desafios eram impossíveis, simplesmente porque pareciam ser. Mas aí está a grande sacada. Cortar a rocha é um símbolo de quebrar as barreiras mentais que nos dizem: você não consegue. Quantas vezes não fazemos isso na nossa vida? Ficamos presos em pensamentos como: isso é impossível, não sou capaz, ou não tenho o que é necessário. O anime nos ensina que, com foco e perseverança, conseguimos ir além desses limites que impomos a nós mesmos. Claro, ninguém aqui vai sair cortando pedra por aí, mas vocês entenderam. Essa ideia de ultrapassar barreiras me lembra da passagem de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente entende esse versículo como um passe livre para conquistar qualquer coisa, mas na real, ele fala sobre enfrentar desafios propostos por Deus, confiando em sua força. Agora, Tanjiro não está tirando força de Deus diretamente, mas ele exemplifica o princípio de superar desafios com fé, seja em si mesmo, na sua missão ou nas pessoas que ama. Esse momento também marca um amadurecimento que todos nós precisamos encarar. Tanjiro precisava deixar para trás sua inocência para enfrentar o mundo cruel que o aguardava. Ele não podia mais se dar ao luxo de ver tudo com os olhos de um garoto bondoso. Ele precisava entender que, às vezes, a vida exige decisões difíceis e sacrifícios. E aí, vem uma reflexão interessante. Quantas vezes, ao sermos lançados em situações inesperadas, não somos forçados a amadurecer na marra? Pois é, Tanjiro não tinha escolha. Ele teve que abandonar a segurança do lar para proteger sua irmã e buscar um caminho de redenção para ela. De certa forma, isso reflete o chamado cristão de abandonar a infância espiritual e crescer em maturidade, como Paulo descreve em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amadurecer faz parte da caminhada da vida, quer a gente goste ou não. Tanjiro poderia ter sido consumido pelo ódio e pela vingança após perder sua família, mas ele escolhe um caminho diferente. Ele decide lutar não para destruir, mas para proteger. Em vez de ver os Onis apenas como monstros, ele tenta enxergar a humanidade perdida neles. Essa compaixão é um traço que o diferencia e o torna um herói único. E, convenhamos, isso é algo que Jesus também faria. Ok, antes que vocês pensem que Jesus sairia por aí perdoando demônios, vamos entender melhor isso. A figura dos Onis representa um tipo diferente de perdição. Se prestarmos atenção, os Onis eram humanos que, muitas vezes, se entregaram às suas paixões e angústias. Apesar de toda a ficção em torno desses seres, a realidade deles não é tão diferente da nossa. É difícil para o cristão, muitas vezes, entender que a queda trouxe uma ruptura muito além de perder o contato direto com Deus. Ela nos tornou seres inclinados ao mal, precisando ser mortos para alcançar uma nova vida em Cristo. O ser humano, sem Deus, não apenas sente necessidades egoístas, mas age como um monstro, muitas vezes sem remorso. Por isso, Caim matou Abel. A humanidade se afastou tanto de Deus que veio o dilúvio, e ao longo das eras, pessoas têm roubado, matado e destruído umas às outras, muitas vezes sem nem se questionar ou se arrepender. Tudo isso é resultado do pecado que entrou no mundo. Se formos comparar, o ser humano sem Deus está muito mais próximo da figura de um Oni do que gostaríamos de admitir. Pesado, né? Mas é real. Na maioria das vezes, somos os agentes do próprio mal em nossas vidas e deveríamos estar condenados por nossa rebeldia contra Deus. Mas, ao invés de nos destruir, Ele nos salvou, mostrou compaixão, dando seu único filho em troca da nossa miséria. E mesmo com muitas críticas de cristãos por causa da presença dessas criaturas no anime, a verdade é que os Onis são muito mais parecidos conosco do que estamos dispostos a aceitar. É nessa perspectiva que a compaixão de Tanjiro reflete o caráter de Cristo. Ver um personagem que age assim, quando
hoje em dia as pessoas estão tão sedentas por destruição e cancelamento do outro, por pior que ele seja, faz a gente entender por que Cristo é tão rejeitado pelo mundo. Não estamos prontos para encarar que somos maus, e maus de verdade. E também, não entendemos o amor que Deus teve por nós. Em vez disso, erguemos muros, colocamos máscaras e tentamos mostrar uma santidade que não é nossa. Talvez, a maior lição que o anime nos oferece seja essa. Não se trata apenas de caçar demônios, mas de lutar contra nossos próprios demônios internos. O medo, a dúvida, a desesperança e, claro, o pecado. Somos chamados a enfrentar as trevas, mas com um coração cheio de Cristo. Por isso, devemos estar preparados para os desafios que a vida vai nos lançar, entendendo que muitas vezes seremos submetidos a uma pressão que pode resultar em 2 cenários. Ou nos esfarelamos, ou nos tornamos um diamante que reflete a esperança de Cristo. Então, antes de encerrarmos por hoje, quero te convidar a refletir. Que rochas você precisa cortar na sua vida? Quais são os obstáculos que parecem impossíveis? Essa é só a primeira análise do anime, como fizemos com Naruto e Boku no Hero. Existem muitas outras reflexões que podemos fazer com o tempo. E se você curtiu, manda para aquele seu amigo que precisa entender um pouco mais sobre animes. E de quebra, conhecer mais sobre Cristo. Mas agora, eu vou nessa! Até a próxima!